Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda. Mais uma transmissão ao vivo aqui na nossa plataforma digital RD Online, o nosso RDTV, informando, prestando serviços nesta quinta-feira, 24 de janeiro de 2019. Para quem trabalha em São Paulo, véspera de feriado, né? Amanhã é aniversário da capital paulista, mais uma primavera e aí a possibilidade de emenda com o final de semana. Mas seguimos aqui informando, prestando serviços para Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Comigo, Leandro Amaral e Carlos Carvalho. Boa noite, Carlos. Boa noite, Leandro. Boa noite a você, internauta ligado no RDTV. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Lembrando que não é só a equipe do Repórter Diário que faz o nosso programa, você também faz através da caixa de comentários dessa live. Então, opine, tire suas dúvidas, faça sua pergunta sobre os temas que nós vamos trazer aqui no Repórter Diário. Muitos temas, né? Inclusive nessa quinta-feira, uma quinta-feira agitada que nós estamos fechando a nossa edição impressa semanal e amanhã nós vamos trazer todos os detalhes sobre ela. Isso, e até pedir desculpas para vocês, o nosso compromisso é sempre estar no ar aqui 7 horas da noite. Mas como aconteceu toda uma reviravolta hoje à tarde, a gente buscando informações do Ministério Público, da Vara Criminal de Santo André, toda a repercussão do caso, a gente atrasou aí esses 15 minutos quase para a gente entrar no ar, mas para trazer o máximo de informação para você que nos acompanha. Nesta edição vamos trazer todos os detalhes e a repercussão do arquivamento do suposto mensalão de Santo André. E quando a gente fala que é de Santo André, não é da atual gestão, a gente fala que é de Santo André porque é na cidade de Santo André. E nós vamos trazer todos os detalhes, a repercussão com o ex-prefeito Carlos Grana, a repercussão com o ex-secretário de governo Arlindo José de Lima, alguns dos vereadores citados, trazer os documentos, perguntamos, questionamos o Ministério Público, vamos trazer todos os detalhes sobre isso nesta edição. Também vamos falar de Mauá, o prefeito Átila Giacomussi, preso desde o último dia 13 de dezembro, foi notificado no dia de hoje. Então abre a contagem oficialmente a partir de hoje, vamos trazer todos os detalhes. Vamos falar da nomeação de Nilson Bonomi, ex-homem forte de Santo André, ex-homem forte também da cidade de São Caetano, foi nomeado mais uma vez numa cidade do interior paulista, secretário de Governo e Finanças. Vamos trazer mais informações sobre isso e as últimas informações sobre essa agitação de bastidor, o PT, sem Miriam Belchior, Carlos Grana diz que não é candidato. Quem vai ser o candidato do PT, se é que o PT vai ter candidatura em Santo André na eleição do ano que vem? Antes, vou pedir aqui ao Fernando, nossa produção, os trabalhos técnicos. Pode colocar o GC aí, Fernando, a questão aqui de Santo André do arquivamento, que nós vamos falar bastante sobre isso. A Amanda Lemos, o Pedro, a Flória, Socorro, o Ayrton, o Jorge Garcia, toda a equipe aqui a postos. E pode começar, Fernando, com o documento que tem assinatura, é o processo, falando do arquivamento, tem a assinatura do Dr. Jarbas, que é o juiz responsável aqui pela Vara Criminal em Santo André. Isso, esse mesmo. Carlos Carvalho, foi o documento que foi, aliás, divulgado logo no meio da tarde hoje. O primeiro veículo que eu vi dar a notícia foi o Bastidor Político, o site do nosso colega, colaborador Samuel Boss, e a partir daí a gente começou a repercutir com os órgãos competentes esta informação. Assinado aí o documento, como você vê pelo próprio doutor, o Jarbas Luiz dos Santos, falando do arquivamento dos autos, e tem como ali averiguado o Arlindo José de Lima, ex-secretário de governo de Santo André. Carlos Carvalho, o que você conseguiu de informação até esse momento e como é que você recebeu esta decisão e este encaminhamento? Primeiramente tem a questão do bastidor político, né, o site do Samuel que trouxe a informação. Logo depois eu entrei no site do Tribunal de Justiça para ver como é que estava esse processo, porque ali tem mais detalhes para ver de encaminhamento e tudo mais. E também no site não tinha muita informação, basicamente a informação principal era de arquivamento. O que a gente precisava confirmar mesmo, Leandro, é se houve mesmo alguma tentativa de iniciar um tipo de investigação junto ao Ministério Público, junto ao GAECO, sobre esse assunto, o que demorou-se para confirmar, mas nós descobrimos que foi realmente uma tentativa de começar ali um processo de investigação e agora esse processo foi arquivado, ou seja, aquela denúncia que a CBN trouxe de toda a situação voltada para Santo André, do final da gestão do governo Carlos Grana, entre janeiro e agosto de 2016, de um possível pagamento de propina a partir de contratos de empresas
para vereadores à época, vai ser arquivado, ou seja, não vai ser investigado, e a vida que segue para todo mundo. Não sei se é uma surpresa, no Brasil não dá para dizer que a gente surpreende com qualquer coisa, né? Verdade. Mas acho que poderiam ter feito alguma coisa mais específica, uma coisa averiguado direito à denúncia, só para a gente ter mais detalhes. Só para falar dos motivos reais por que não se investigou isso, né? Porque, como vocês viram ali no nosso vídeo, o documento é muito curto, é muito simples e muito direto. Vou arquivar, pronto, acabou, simples, e acabou a história. Então, ainda vai gerar dúvidas. Não é que a gente está querendo culpar alguém por essa situação. A grande questão mesmo é saber dos motivos. Por que arquivar uma situação como essa, um caso grave como esse? Se descobriu que a denúncia era falsa, a pessoa que denunciou, por um acaso, vai ser processada por calúnia de difamação. Então, tudo isso tem que ser mais detalhado pela Justiça. Isso. Põe o documento de novo na tela, Fernando, por favor. O documento que está com a data de ontem, né? Embora tenha sido divulgado hoje, mas você vê que está a data ali, ó, Santo André, 23 de janeiro de 2019. Eu liguei no fórum, Carlos, e consegui rapidamente falar com o Dr. Jarbas agora, cerca de meia hora atrás, explicando e perguntando para ele. Primeiro eu perguntei se era o caso do suposto mensalão. Ele disse que não sabia responder, embora o despacho tenha a data do dia de ontem. Que já é estranho. Que já é estranho. Segundo, o Dr. Jarbas foi muito claro. Ele disse que toda vez que, no caso, ele arquiva um processo, é por pedido do Ministério Público. Ou seja, o próprio Ministério Público, que pode investigar, teria solicitado o arquivamento. Eu liguei antes para o Ministério Público e o Ministério Público, no primeiro momento, disse que não tinha ciência dessa situação. Inclusive, no primeiro momento, compartilhei a matéria do site do Bastidor Político do Samuel Boss. Liguei também no GAECO ABC, que fica em São Bernardo do Campo, Carlos, também não tinham ciência. Depois tem a nota, por favor, Fernando, do Ministério Público, o e-mail oficial que foi respondido pela assessoria de imprensa do Ministério Público de São Paulo. Olha lá, ó. 6:01, ou seja, tem uma hora que o e-mail foi respondido. A Ana Maria, que é a assessora responsável lá, né, a assessora de comunicação do Ministério Público de São Paulo, falando, ó, o procedimento investigatório criminal que tem como averiguado Arlindo José de Lima foi arquivado. Não temos informações adicionais porque a investigação tramita sob sigilo. Número do processo, mas até no trabalho jornalístico, liguei novamente depois da nota oficial e tornei a perguntar, olha, o caso é do suposto mensalão de Santo André? Ah, Leandro, não podemos dizer justamente porque o processo está sob sigilo. E qual é a grande dúvida, como o Carlos destacou aqui e vai reforçar? É que logo que essa história do suposto mensalão veio à tona, era a reportagem da CBN. E aí a reportagem da CBN chegou a citar que o Ministério Público estaria investigando. Naquele mesmo dia, todo mundo foi atrás do Ministério Público, o Ministério Público emitiu uma nota falando que não havia nenhuma investigação instaurada, mas queriam fazer os procedimentos necessários para checar as informações. E dia sim, dia não, Carlos Carvalho e eu temos ligado no GAEC, no Ministério Público, para atualizar esse caso, até porque quando tem uma investigação instaurada, eles têm uma portaria para fazer o registro e o acompanhamento. E também não tínhamos até então conhecimento de que tinha algum tipo de inquérito já aberto, algum inquérito instaurado. Por isso chamou a atenção do arquivamento, o arquivamento do quê? O arquivamento de uma investigação que sequer foi iniciada, arquivamento, ou seja, o Ministério Público está dizendo que ali pelas diligências iniciais, pelos procedimentos iniciais, como o Carlos destacou, já averigou que tinha algo improcedente, que tinha algo irregular. É mais do que importante o Ministério Público falar, bom, o caso foi arquivado, ok. E quem fez a denúncia? E quem divulgou a lista? Essa pessoa passa ilesa? Fica por isso mesmo? Como é que fica esse procedimento a partir de agora, Carlos Carvalho? Fica realmente essa dúvida em relação ao que vai acontecer daqui para frente, né, em relação a essa história. O que a gente viu ali foi um processo de mais ou menos 10 dias. Então, foram 10 dias entre protocolar o processo no Tribunal de Justiça aqui no Foro de Santo André, até chegar essa resposta, o arquivamento desse processo. Então, 10 dias para investigar um caso como esse, que significa que ficou muito claro
que a denúncia era falsa. Agora a gente quer saber realmente como vai seguir essa história toda, né? Até tentei procurar pelo nome do senhor Renato Ribeiro, se eu não me engano, que é Isso, o senhor Renato Ribeiro. Que é o senhor que está embaixo ali da denúncia, né, como o autor ali da denúncia, mas a gente não conseguiu encontrar muitos detalhes sobre ele, nenhum contato dele para saber dos motivos, por que ele entrou com essa denúncia, se foi ele o autor da denúncia da CBN e tudo mais. Então, logicamente que nós vamos atrás e assim que tivermos a informação nós vamos passar para vocês. Mas agora realmente fica essa dúvida sobre o que vai se dar com essa história que causou muita polêmica aqui na cidade de Santo André, principalmente que veio basicamente na sequência do que aconteceu em Mauá. Em Mauá foi um caso desse tipo, está se investigando na Polícia Federal, um possível, um suposto caso de corrupção mediante o pagamento de propina a partir de contratos de empresas que forneciam serviços para a Prefeitura de Mauá. Ou seja, era a mesma coisa que supostamente aconteceu na Prefeitura de Santo André entre janeiro e agosto de 2018, conforme a notícia janeiro e agosto de 2016, conforme a notícia da CBN. Então, por isso que a gente gostaria de mais detalhes. E principalmente, já que arquivou, pode ser que o sigilo do processo seja quebrado e assim se possa saber de mais detalhes, já que não tem nenhum problema, segundo o Ministério Público e depois ratificado pelo juiz, não tem nenhum problema em relação a esse caso, entre aspas, é mentiroso, pelo menos o que a gente tem de oficial. Né? O que é mais importante, Carlos, e tenho convicção, Fernando, eu até passei para você agora isso que o Carlos citou, toda a cronologia, isso, dá para dar um zoom? Só para ver se a gente consegue, se não der, não tem problema, a gente atualiza por aqui para quem está em casa nos acompanhando. Só para vocês terem uma ideia, ali o Ministério Público passou o número, se você entra no site do TJ, põe lá no Google, Tribunal de Justiça, aí aparece ali número do processo, você consegue fazer a consulta, vai abrir exatamente esse descritivo, esse histórico, como o Carlos destacou. Aí aparece lá o número do processo, procedimento em investigatório criminal, assunto corrupção passiva, local físico, aí aparece a data de hoje, 24 de janeiro, meia-noite. A distribuição foi feita, como o Carlos bem lembrou, dia 18 de janeiro, portanto, uma semana. Terceira Vara Criminal de Santo André, juiz Jarbas Luiz dos Santos. Aí tem aqui, falando dia 18, foi distribuído livremente por sorteio. Aí depois, no dia 18, processo materializado. Também no dia 18, remetidos autos ao cartório. Também no dia 18, recebidos autos do distribuidor. E aí no dia 24, que foi hoje, já o da determinação do arquivamento de procedimento investigatório. Então faltaria justamente o Ministério Público dar mais detalhes sobre isso, né? O que foi investigado, o que não foi investigado, foi instaurado, não foi? Como é que se chegou a essa conclusão? Mas de qualquer forma, a partir da notícia do arquivamento, gerou repercussão. Tem grupos de WhatsApp e pessoas do dia a dia da política de Santo André começaram a falar sobre o assunto. Pode colocar na tela, Fernando, o que tiver primeiro aí no WhatsApp. A gente extraiu alguns comentários dos grupos de WhatsApp, foram comentários feitos em grupos. Lá, o Donizete Pereira. Por exemplo, o Donizete Pereira. Pois não, do Carlos. PV, que é ex-vereador, né, muito secretário aqui em Santo André, né? Olha a gente que é política, o que é política. Até entende que alguns urubus gostam de atacar os outros, até quem sabe para se sentir superior, uma vez que suas vidas medíocres não lhes trazem paz. É difícil ficar explicar para a família e amigos que não vivem nesse meio e por que de tanta perseguição gratuita. Ou seja, criticando quem fez a denúncia de que queria algo a mais ali em relação à política de Santo André. Vamos à próxima. Isso, a próxima é do Almir Cicotti, ex-presidente da Câmara, que está na iminência aí de ser anunciado também como integrante do primeiro escalão do governo Paulo Serra. Vamos lá. Em tempos de livre expressão, por meio das redes sociais, infelizmente a calúnia, difamação e acusações desenfreadas se tornaram a principal arma da política. Acabou o debate de ideias e o direito do contraditório. Vale tudo, tudo vira verdade, não é apurado e o julgamento é sumário. Mas o triste dessa história é ver pessoas de bem embarcando nessa onda. Mal sabe que ele pode ser a próxima vítima de fake news. Independente de sua profissão, condição financeira ou ideológica. Abraços, essa foi a mensagem do Almir Cicotti. Perfeito. Tem a foto do Arlindo, o Arlindo José de Lima. A gente tem um vídeo com o áudio do Arlindo falando sobre essa história. Já tem? Perfeito, então vamos lá. A gente pode colocar no ar então o vídeo
do Arlindo José de Lima, comentando. ex-secretário de governo, comentando também toda essa história. Ô, Leandro, tudo bem, meu amigo? Não, Leandro, eu ainda tô vivendo um momento ainda aí de entender o que está acontecendo, ainda não, né, estou aguardando aqui ainda as pessoas virem falar comigo, lá o advogado, né? Estou muito feliz, agradecendo muito a Deus, as orações e o apoio de muitos amigos que me conhecem a minha índole, né? Então, estou muito feliz com o arquivamento, né? E por enquanto é isso. Vou ouvir primeiro aí, de fato, eu só vi essa notícia por aqui também, o advogado ainda vai conversar comigo hoje, de fato, para me explicar direito o que foi isso, mas eu estou muito feliz, muito, você não imagina, né, porque são momentos de angústia que a gente passa com a família, né, e com tudo isso, e de sofrimento, a gente fica marcado com X nas costas, né, parece que a gente tem lepra, e aí, então, esse é um momento que a gente, eu agradeço aí o apoio que eu tive de muitos amigos, de solidariedade aí, que acreditam na gente. Então, é isso. Eu vou ter maiores detalhes disso ainda hoje à noite, não sei qual a hora ainda, mas por enquanto é isso, viu? Quero agradecer aí todo mundo que sempre acreditou em mim, né, na minha história de vida. Né? É isso. Um abraço. O Arlindo dizendo, se sentindo chateado, claro, com toda a situação, né, natural, uma situação que tenta acabar com a credibilidade de qualquer um, conforme os vereadores citaram, né, o que está se colocando ali é que de alguma forma deve ter sido alguma vingança de alguém da época que não foi beneficiado com alguma coisa, com qualquer coisa que seja, e aí veio a história com essa história à tona. Agora resta saber só os detalhes de porquê do arquivamento. É só isso que falta para a gente concluir essa história. Fernando, pode colocar a foto do ex-prefeito Carlos Grana aí na tela? Aliás, mais uma vez na ponta da linha conosco. E para reiterar a você que nos acompanha, como a gente sempre fez, aquilo que nós falamos desde o primeiro momento dessa notícia, ele segue. Quem apresentou essa suposta denúncia e agora com o arquivamento, tem que ter algum tipo de consequência. A questão de que quem é culpado tem que pagar por isso vale para os dois lados. Até porque se você apresenta algo infundado e você colocou ali nomes, citou, mexeu com a vida das pessoas, isso cabe não só ações judiciais, mas responsabilidades, porque você está falando de outrem. E é isso que a gente também cobra aqui, porque senão vai todo dia todo mundo colocar listas aí e vai ficar por isso mesmo. Então, por isso a gente repete aquilo que nós falamos e a nossa insistência de procurar o Ministério Público, de procurar o GAECO, para trazer detalhes de tudo isso. Ó, legal, arquivou? Quem foi a pessoa que pediu a denúncia? O que vai acontecer com ela? Não vai acontecer nada? Vai ficar por isso mesmo? As pessoas que foram citadas vão fazer ações? O Arlindo José de Lima acabou de falar conosco e agora o ex-prefeito de Santo André, Carlos Grana, também na ponta da linha para falar sobre este arquivamento e a situação de momento aqui nos bastidores de Santo André. Carlos Grana, obrigado pela gentileza da entrevista, boa noite. Não, à sua disposição, Leandro, e a todos que me acompanham, e parabéns pelo jornalismo sério que você realiza. O fato concreto é que a gente foi surpreendido por uma matéria, né, elaborada aí pela CBN, né, tem nome, RG, jornalista. Vamos tomar providências com certeza, porque foram precipitados em anunciar uma denúncia sem uma apuração mais consistente. Até agora eu não sei quem denunciou, até agora eu não sei qual o inquérito que o Ministério Público tinha levantado, e a gente ficou refém, né, dessa onda de denuncismo de que todo mundo no Brasil só basta ser político para ser denunciado. Mas eu fiquei muito feliz hoje com a manifestação da Justiça, né,
secretário, né, ex-secretário Arlindo, pelo trabalho que ele desempenhou à frente da secretaria que ele conduziu. Perfeito. E importante destacar aqui, Carlos Grana falando conosco, ex-prefeito de Santo André, em algum momento, desde que surgiu a denúncia na CBN, a reportagem da CBN, o senhor foi chamado por alguém da Justiça? O senhor deu algum tipo de explicação? Nada? Nada, nós não temos absolutamente nenhuma, e eu estou à disposição e continuo, né? Independentemente da decisão judicial hoje, eu continuo à inteira disposição da Justiça, do Ministério Público e qualquer órgão de controle para me apresentar e me justificar qualquer atitude. E se tiver alguma coisa que eu tenha que ser responsabilizado, eu me mantenho à inteira disposição. Prefeito de Santo André, aliás, ex-prefeito de Santo André, Carlos Grana, na ponta da linha conosco. O Carlos Carvalho aqui no estúdio também tem um questionamento a fazer. Pois não, Carlos? Oi, Carlos, um abraço, Mexará. Boa noite, Grana. Bem-vindo de novo à RDTV. Acho que a grande pergunta que fica agora é se você vai tomar algum tipo de decisão sobre esse assunto, vai tentar buscar saber quem são as pessoas que denunciaram para tomar suas medidas cabíveis. Qual vai ser o posicionamento agora seu nessa história toda? O interessante, Carlos, é que até agora não apareceu nenhum denunciante. O que apareceu foi uma matéria da jornalista, você sabe qual o nome, eu não vou ficar valorizando ela, né? E me perguntou, e você viu pela reportagem que prontamente eu atendi a reportagem, como sempre fiz, para todos os órgãos de comunicação do ABC, de São Paulo, do Brasil, seja ele do Jornal da Globo a qualquer outro órgão de imprensa, e achei estranho, porque o denunciante, qual o fundamento? Então, eu acredito que vamos consultar os advogados e tem que ter um reparo, né? Porque, afinal de contas, a nossa imagem fica prejudicada, né? Tanto a minha como a do Arlindo, o nosso governo de um modo geral, né? E pior ainda, o Diário do Grande ABC, né? Ele fez uma coisa que é o antijornalismo. Vou falar para vocês, tá? Porque eu falei para o editor-chefe lá, o que comanda hoje atualmente lá o jornal, é gozado, né? Eu estou respondendo uma denúncia, o teu patrão está preso lá em Curitiba, e aí vocês ficam me perseguindo. Eu acho que o Diário do Grande ABC perdeu totalmente a linha. Infelizmente, o jornal de repercussão e de importância regional, e a partir de agora não vou tratar mais o Diário como um órgão sério, não. Eu achei que ele foi muito, muito indecente com a com a manchete que ele me fez há 2 dias atrás. Agora, só reforçando a questão que o Carlos perguntou, Carlos Grana, Claro. sobre esses reparos que o senhor disse, a exposição de imagem, etc. O senhor vai entrar com alguma ação contra a jornalista da CBN, o senhor tem como seu advogado, por exemplo, requerer saber quem foi o denunciante, até porque o seu nome foi exposto de uma forma indevida? Então, a primeira pergunta que nós temos que fazer é assim, quem denunciou? Qual o fundamento? Num jornalista sério, pode fazer uma coisa desse tipo, o Leandro. Então, eu acho que exige sim reparos de imagem, exige reparos de processo judicial. Eu vou conversar com o Arlindo e vamos tratar disso conjuntamente. Perfeito. O ex-prefeito de Santo André, Carlos Grana, atendendo aqui a nossa reportagem, falando aí horas depois do anúncio oficial por parte da Vara Criminal de Santo André, Dr. Jarbas, com quem eu tive a oportunidade também de falar hoje à tarde, arquivando os autos sobre esse suposto mensalão da cidade de Santo André,
conforme havia, num primeiro momento, publicado a reportagem da CBN e hoje a fala da Justiça pelo arquivamento. Leandro, pois não, Grana? Leandro, posso fazer uma consideração final? Claro que pode, deve. Nunca existiu nem mensalão, nem mensalinho em Santo André. A relação que nós tivemos com a Câmara Municipal sempre foi na política. Você sabe, e você acompanhou durante todos os teus acompanhamentos jornalísticos, que eu fui sempre transparente. Né? Se a Câmara Municipal tivesse se submetido aos meus interesses, né, a maioria dos vereadores teria me apoiado para reeleição. E não foi isso que aconteceu, entendeu? Então não é possível, não tem fundamento nenhum, entendeu? E muitas vezes eles votaram a favor dos projetos e votaram contra os projetos. O que eu suspeito, minha humilde opinião, o que eu suspeito é que tem alguém dentro do próprio governo nosso que está fazendo maldade contra a gente. Entendeu? Então, é assim que funciona a vida e vamos tocar assim. Legal. Obrigado, Carlos Grana. Sempre à disposição também para atualizar as informações. Estamos à disposição. Obrigado. Boa noite. Obrigado você e oportunidade sobre o assunto da sucessão de Santo André. Conversamos em outro momento. Perfeito. Obrigado, Carlos Grana, mas vou fazer as considerações que o senhor me fez também à tarde sobre esse assunto. Mais uma vez, obrigado, viu? Pode falar à vontade. E um abraço pro Carlos, meu xará aí, tá? Legal. Obrigado, Carlos Grana. Já vamos falar a respeito da questão da Miriam Belchior. Bom, falas importantes do ex-prefeito Carlos Grana, Carlos Carvalho. Primeiro falando de reparos, que vai conversar com o advogado e com Arlindo José de Lima para ver os procedimentos de reparos. Segundo, falando pela primeira vez, eu não tinha ouvido até então publicamente, da suspeita de gente de dentro do próprio governo, ou seja, fogo amigo em relação a esse assunto. E terceiro, que nunca houve mensalão ou mensalinha em Santo André, até porque se houvesse, ele teria o apoio da maioria dos vereadores na tentativa da reeleição em 2016. Exatamente, a gente está falando do último ano da gestão, uma gestão que acabou deixando o governo com uma derrota expressiva para a atual gestão do Paulo Serra. Então, se foi feito alguma coisa, se tivesse feito alguma coisa em relação a pagamento de propinas e tudo mais, na teoria, no mínimo seria uma eleição muito apertada em 2016, algo que não aconteceu aqui na cidade. Então, fica claro que ele tem todos os motivos do planeta para processar quem bem entender sobre essa história, mas, logicamente, fica ainda todas as dúvidas sobre quem fez a denúncia. Se essa denúncia foi feita por fogo amigo e tudo mais, nós temos que também saber os motivos, né, desse fogo amigo, né? Porque não deve ter sido qualquer coisa simples, né? Verdade. E repetindo, a gente está falando aqui, tem o documento de novo, Fernando, para a nossa audiência rotativa, a importância do Ministério Público falar, até porque se alguém levou a denúncia, levou ao Ministério Público. Então o Ministério Público tem condições para falar a respeito disso e do desfecho. E aquele do e-mail, Fernando, por favor. Essa é a decisão aqui do Dr. Jarbas, da Vara Criminal de Santo André. E esse é o único posicionamento que nós temos. Você vê até o horário, foi 6:01 de hoje do Ministério Público, confirmando o arquivamento, mas que não tem informações adicionais, porque a investigação tramita sob sigilo. Agora pode voltar naquele anterior, porque na outra vez, um dos vereadores, e que atualmente não é vereador, mas vai voltar a ser o Marcos Pinchiari, ele mandou um áudio falando sobre a situação, porque o nome dele foi citado em uma das reportagens da CBN. E hoje, assim que saiu a decisão do arquivamento, nós entramos em contato com ele também, e ele mandou um áudio para a gente falando sobre esse assunto. Como nós ouvimos quando começou a repercussão, ouvimos agora também com o arquivamento. Pois não, Marcos Pinchiari. Olá, Leandro Amaral, a toda a sua equipe jornalística, e também eu quero cumprimentar aqui a todos os internautas. Quem está falando é o Dr. Marcos Pinchiari, cirurgião dentista em Santo André, ex-vereador da nossa cidade e em breve vereador novamente. E eu gostaria de estar aí com vocês no estúdio pessoalmente, mas hoje a agenda do meu consultório está lotada e eu não sairei daqui antes das 9 horas da noite.
Por isso que eu enviei essa gravação e certamente no futuro eu gostaria de ter a oportunidade de estar aí lado a lado com todos vocês. Meus amigos, na semana passada eu manifestei a minha indignação sobre uma falsa lista de um suposto mensalinho que seria entregue a vereadores e funcionários da prefeitura em geral na gestão passada. E eu me coloquei inteiramente à disposição das autoridades judiciais para colaborar com as investigações. Não somente eu, mas como toda a minha família, nos mobilizamos nesse sentido. Hoje, dia 24 de janeiro, quinta-feira, pelo período da tarde, eu fui informado que a Justiça apurou essa denúncia e decidiu arquivar esse inquérito. Ao longo dos anos que eu estive como vereador, eu vivenciei diversas situações na Câmara, como discussões acaloradas sobre temas políticos, sobre disputas acirradas pela presidência da Câmara, sobre críticas ao governo, defesas ao governo, enfim, cada semana aparecia uma novidade. Mas essa falsa denúncia foi algo muito grave, algo que atinge não somente o político, não somente as pessoas cujos nomes estavam ali na lista, mas também atinge cada uma das famílias das pessoas ali citadas. E quando nós falamos em família, nós falamos de uma condição sentimental muito grande. Felizmente, hoje a verdade veio à tona. Tá aí, então, a fala do ex-vereador Marcos Pinchiari a respeito de toda essa situação aqui em Santo André. Acho que é isso do caso de Santo André, né, Carlos? É isso, e aí fica a pergunta, não só que todo mundo nós dois estamos fazendo aqui no estúdio, mas está todo mundo fazendo aqui na caixa de comentários da nossa live, a Ellen Regina, o Ricardo Donero, o Miro Mota, a Kátia Nanzeri, o Anice Bragança, a Juscelene Dias, o Vicente Alves, José Santos, Paulo Vinícius Santos, Ana Paula, o Antônio Pastorelli, a Célia Regina Francisco, Humberto Tobé, Jaqueline Machado, José Ribas, Luiz Ribas Júnior, o vereador de São Caetano Moacir Cubira, a Maria Luz de Araújo, o Marco Antônio Soares, a Shirley Maine Moyle, todo mundo perguntando quem é que denunciou, porque essa pessoa, pelo menos o que a gente tem apurado, né, pelo menos o que tem a princípio, é que foi uma denúncia falsa. O que vai acontecer com essa pessoa, né? Porque essa pessoa mexeu não só com o Carlos Grana e com o Arlindo José de Lima, mas também mexeu com os vereadores que chegaram a ser citados, uma parte de uma das reportagens que foram feitas pela CBN, empresas que foram citadas, ou seja, empresas que, entre aspas, poderiam ser prejudicadas com toda a situação. Então, saber qual vai ser o posicionamento de todo mundo em cima dessa pessoa, desse cidadão que resolveu jogar no ventilador, mas que, pelo menos até agora, se prova que tem uma denúncia falsa. Perfeito. Vamos colocar a foto, vamos falar de Mauá, a foto do Átila Giacomussi, prefeito da cidade de Mauá. Aliás, Carlos Carvalho, eu estava fazendo as contas, na primeira vez, isso, pode pôr o GC, Fernando, também, por favor. Na primeira vez, quando ele foi preso dia 9 de maio, ele ficou 37 dias preso. Isso, 37 dias preso, quase 4 meses fora da prefeitura. Isso. E agora ele foi preso de forma preventiva na Operação Trato Feito, no dia 13 de dezembro. Eu fiz basicamente as contas, 42 dias. Exatamente. Então já superou aqueles 37 iniciais. Qual é a notícia nova envolvendo a cidade de Mauá? A expectativa agora, depois daquelas duas decisões, era em relação ao... pode colocar, desculpa, Fernando. O Átila, o prefeito de Mauá, foi notificado sobre o processo de impeachment. O Átila Giacomussi, ele está preso na penitenciária do Tremembé e tinha toda uma expectativa de como é que seria esse procedimento, a burocracia, para concretizar a notificação do Átila sobre o processo que está transcorrendo na Câmara de Mauá, bem como a abertura do prazo da contagem dos 10 dias para que a defesa dele possa apresentar num primeiro momento por escrito os argumentos aí para embasar a defesa do Átila Giacomussi. E a Câmara de Mauá, Carlos Carvalho, agora no finalzinho da noite, deixa eu até ler... Da tarde, aqui. Na verdade. Isso, é verdade, finalzinho da tarde, o Marcelo Ferreira, ele publicou, o assessor de comunicação da Câmara de Mauá, a nota oficial dizendo o seguinte,
que às 12h40 de hoje, portanto, meio-dia e 40, em cumprimento ao rito preceituado pelo Decreto de Lei 201/67, o senhor Átila Giacomuzzi, prefeito de Mauá, foi notificado pessoalmente sobre os 2 processos de cassação do seu mandato, instaurados na Câmara Municipal de Mauá. Um servidor da direção administrativa da Câmara de Mauá colheu as assinaturas do prefeito após tratativas iniciadas ontem com a direção da penitenciária, o Dr. José Augusto César Salgado, na cidade de Tremembé. Pelo rito ordenado no decreto-lei, o prefeito tem agora o prazo de 10 dias. Importante, esse prazo começa a ser contado a partir de amanhã, 25 de janeiro, para apresentar sua defesa prévia por escrito, elencar as provas que vier a produzir e arrolar testemunhas até o máximo de 10, é o que diz a nota oficial da Câmara de Mauá, Carlos Carvalho. Ou seja, basicamente até o dia 4 de fevereiro ele tem essa demanda aí com a questão da Câmara de Mauá e apresentar a sua defesa, a defesa que vai ser feita pelo advogado Leandro Petrin, dentro do Legislativo. Caso o Átila não saia da cadeia de Tremembé, do presídio de Tremembé, até o final desse processo todo, o próprio Petrin vai fazer a sua defesa em plenário, assim que for chegar ao dia do julgamento dos relatórios das 2 comissões. Ou seja, no dia 4, até o dia 4 tem que apresentar a defesa, no dia 5 já tem a primeira sessão ordinária que tem vai ter a mudança ali de uma das comissões, né, a saída do Ivan Estela e a chegada de mais um vereador, ali, mais um novo vereador em relação a essa história, e agora é aguardar mesmo todo o trâmite da comissão e a formulação desse relatório, porque basicamente é isso, para que se feche toda essa história lá em Mauá. Que deve ser uma história que deve fechar muito mais rápido do que a gente imagina, deve ser em menos de 90 dias, que é o tempo limite para que isso ocorra. Estou contando aqui os 10 dias, 25, começa 26, a partir 27, de amanhã, 28, dá 29, 3 30, de fevereiro. 3 de fevereiro. 3 de fevereiro. Então vai ser No 3 domingo, de fevereiro, mas pensando domingo. que é domingo, Então 4 de fevereiro. Você já tinha calculado previamente isso, né? Então vamos lá, os 10 dias acabam no dia 3 de fevereiro, que é um domingo, como bem lembrou o Carlos. Então, segunda, dia 4. Na terça, dia 5, é a primeira sessão ordinária deste ano na Câmara, sessão na qual os vereadores vão escolher o substituto do Ivan na comissão. Aliás, na vão comissão fazer de quebra de sorteio. decoro. Isso, então vai ser um início de semana para lá de agitado em Mauá, e também o início de fevereiro marca o retorno dos trabalhos no Supremo Tribunal Federal, bem como o retorno do ministro Gilmar Mendes, que é o responsável por apreciar o caso do Átila Giacomuzzi. O ministro relator. Isso, tanto a reclamação quanto o pedido de habeas corpus, ambos impetrados pelo advogado Daniel Bialski. Então teremos momentos importantes para a cidade de Mauá. Hoje a atualização, a novidade é justamente que o prefeito foi notificado e a partir de amanhã, dia 25, abre a contagem dos 10 dias. E só para relembrar que ontem nós trouxemos na nossa edição do Rastilho essa informação do habeas corpus do Átila Giacomuzzi, que a defesa pediu novamente a urgência na avaliação desse habeas corpus, porém o ministro Luiz Fux, que é o vice-presidente do STF e que atualmente está como ministro de plantão ali nesse recesso do judiciário, ele negou novamente a urgência do caso, então realmente ficará para o ministro Gilmar Mendes, que é o ministro relator do caso, já foi o ministro relator na primeira prisão do Átila, na Operação Prato Feito, e agora volta a assumir o caso em fevereiro, e ele que vai decidir o futuro de Átila Giacomuzzi em relação a sair ou não da cadeia. Lembrando que na primeira vez que o Átila deixou a cadeia de Tremembé, após 37 dias de prisão, houve também embargos em relação à sua presença na prefeitura. Ele não podia pisar na prefeitura, ele não podia reassumir o cargo, então vamos ver se uma nova decisão, um novo habeas corpus vai vir ou não, também com embargos contra o prefeito de Mauá, prefeito afastado de Mauá. Perfeito. Vamos passar... tem rapidamente a questão de São Bernardo do Campo, só atualizando, porque ontem a gente fez um RD TV externo lá na porta da GM,
atualizando as informações com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, o Aparecido Inácio da Silva, o Sidão. Mas ontem o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, e parte do secretariado esteve em Brasília, capital federal, com o presidente em exercício, o general Mourão, tratando de recursos, pediu 50 milhões de reais para término, para a conclusão das obras do Hospital de Urgências e também o pleito de verbas para mobilidade. 300 milhões. Isso. Habitação. 150 milhões. 150 milhões e esportes. Esportes não tem um valor, mas pediram também a ajuda do governo federal. Além disso, pediram que o general Mourão e a primeira-dama, Michele Bolsonaro, visitassem a cidade de São Bernardo do Campo para verificarem o trabalho de uma escola em relação ao ensino de Libras, que é a língua brasileira de sinais. Então eles também receberam esse convite. Lembrando que o Orlando Morando esteve junto com vários secretários nessa visita a Brasília. E acho que a grande curiosidade também foi a participação do Levi Fidelix, que é presidente do PRTB, partido no qual o Mourão é filiado. Isso. E tem hoje aquele print das redes sociais, Fernando, o próprio também presidente em exercício, general Mourão, destacou na rede social dele a presença, a visita, esta agenda com o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando. Olha lá, na tarde de ontem, recebi. E o grande destaque aí, Carlos Carvalho, é que o prefeito Orlando Morando foi o primeiro prefeito aqui do estado de São Paulo a ser recebido no governo federal, sob a gestão de Jair Bolsonaro, e foi o segundo do Brasil. O Bolsonaro não recebeu nenhum prefeito até agora, e o Mourão, quando assumiu, por conta da viagem internacional do Bolsonaro, lá no Fórum Econômico Mundial de Davos, ele recebeu o prefeito primeiro da cidade dele, que é uma cidade do Rio Grande do Sul, recebeu o prefeito da cidade e logo depois o segundo prefeito a ser recebido, o primeiro aqui do estado de São Paulo, Orlando Morando, só para trazer o bastidor para você que nos acompanha, Carlos Carvalho. Exatamente, lembrando que o presidente Jair Bolsonaro chegou a receber os governadores de vários estados por duas oportunidades, uma antes de tomar posse e depois da posse mais uma reunião. Inclusive, houve um encontro ali do governador de São Paulo, João Dória, lá em Davos com o presidente Jair Bolsonaro, e agora vamos aguardar para ver se haverá alguma visita ou alguma conversa do presidente da República com algum prefeito do ABC. Lembrando que o ABC tem uma série de demandas junto ao governo federal, mobilidade urbana é a principal delas, mas, por exemplo, tem a área de saúde, não só São Bernardo com o hospital de urgência, mas, por exemplo, Diadema para a resolução da questão do hospital municipal. Então tem muito ainda a se avaliar esse governo Bolsonaro, resquícios ainda, tanto das gestões de Temer, de Dilma e de Lula. Legal. Tereza Marano, obrigado. Carlos Alves Pereira, obrigado também. Miro Mota, essa história de Mauá acaba em fevereiro com o impeachment do prefeito. Já passou da hora, a opinião dele. Miro Mota falando que o STF tem outras prioridades na frente do HC. William Ada, secretário de esporte, já vamos falar. Fernando, só me confirma se dá para pôr esse vídeo na tela daqui a pouquinho, que nós vamos falar dessa história de Mauá. E o Miro Mota, Carlos, falando o seguinte, o prefeito de São Bernardo deveria pedir esse recurso ao Dória, governador de São Paulo. Afinal, ele participou ativamente da transição de governo e está afinado com o mesmo. Aí ele acelera São Bernardo. Na verdade, tem que pedir para quem? Todo mundo. Para todo mundo. Não tem essa de participar ou não. O Dória não tem que priorizar, por exemplo, São Bernardo, porque o Orlando participou da campanha. Tem que priorizar as obras locais que têm mais necessidade, como o governo federal. Acho que aqui no Brasil ainda a gente pensa de maneira muito pequena com a questão da política, e infelizmente quem pensa mais pequeno é geralmente quem está no poder, de que só deve ajudar aqueles que te ajudaram na eleição. E não, a sua responsabilidade é com todo mundo. Então, o Orlando tem que pedir para o Dória, para o Jair Bolsonaro, para quem tiver. Lembrando que para o próprio Dória foi feito pedido. O João Dória esteve recentemente aqui em São Bernardo do Campo, na inauguração do Bom Prato dia e noite, ali na região central. O prefeito pediu publicamente ali a instalação do segundo Bom Prato, e o governador autorizou ali o início do estudo para a implantação do segundo Bom Prato na região do Grande Alvarenga. Sim. E também falou ali da questão de segurança pública, ali de um centro só ligado à segurança pública, o Centro de Operação Integrada, ali o COI, né? E se espera também que o Dória volte para anunciar investimentos na saúde. De São Bernardo do Campo. Inclusive, acho que o grande mote, não só para São Bernardo, mas para a região, é a descentralização da distribuição de remédios de alto custo, que hoje é feito única e exclusivamente no Hospital Mário Covas. Então, esse pleito que de alguns anos, né, nem de alguns meses, de alguns anos, que precisa ser revisto
pelo governo do estado de São Paulo. Bom, e enquanto o Fernando prepara só o GC, vamos falar rapidamente do Nilson Bonomi. O Nilson Bonomi, relembrando, o Nilson Bonomi tem história marcada em Santo André, foi o homem forte da gestão do ex-prefeito Aidan Ravin entre 2009 e 2012, iniciou como secretário de Finanças, depois também passou para a Secretaria de Gabinete, Saúde, chegou a comandar 3 pastas ao mesmo tempo em Santo André, aí acabou saindo da gestão do Aidan, disputou a prefeitura em 2012, não teve êxito, no segundo turno entre Grana e Aidan, apoiou o Aidan, e depois com a derrota de Aidan em Santo André, Nilson Bonomi teve logo na sequência o seu ingresso na prefeitura de São Caetano do Sul em 2015, como secretário de governo do ex-prefeito Paulo Pinheiro, homem forte também na gestão de Paulo Pinheiro, saiu do governo Paulo Pinheiro, foi para Paulínia, na gestão de Dixon Carvalho, prefeito de lá, homem forte também como secretário de governo, deixou o governo de Paulínia para disputar no ano passado uma cadeira como candidato a deputado federal pelo PRB, não conquistou a vitória, teve 10.025 votos, e agora o Nilson Bonomi volta. Tem a foto, Fernando? Volta, inclusive hoje tomou posse oficialmente como secretário de Governo e Finanças na cidade de Paulínia, a posse que foi marcada também pela presença do ainda deputado, né, porque os novos deputados assumem dia 1º de fevereiro, o ainda deputado federal Arnaldo Faria de Sá, e esse que está aí no meio é o prefeito em exercício de Paulínia, porque o prefeito Dixon Carvalho foi afastado. Então quem está lá é o atual presidente da Câmara de Paulínia, é o prefeito em exercício lá, e Nilson Bonomi voltando como secretário de Governo e Finanças, mais uma vez, homem forte em Paulínia. Carlos Carvalho. Homem forte em Paulínia, mas isso não significa que ano que vem ele não esteja aqui para a região. Perfeito. Também, na disputa eleitoral, principalmente São Caetano, que é a sua nova base. Verdade, e ainda está, aliás, bem lembrado, domicílio no PRB de São Caetano do Sul. Vamos falar da Miriam Belchior, só antes, aquele vídeo que eu encaminho no WhatsApp, dá para soltar rapidamente? Ah, ele tá invertido? Bom, perfeito. Eu vou, então, só fazer um parênteses aqui e citar. William Awada é o secretário de esportes da cidade de Mauá. William, só deu um problema que o vídeo estava na vertical. E normalmente, né, até como o pessoal da Globo tem falado, tem que fazer o vídeo na horizontal, etc. Exatamente, celular na horizontal. Isso, só para explicar. Mauá teve uma grande procura, uma grande participação, foram 2.000 inscrições para hidroginástica e natação, nos 2 locais em que serão oferecidas estas práticas, estas iniciativas. Então, tanto no FIEC como no Celso Daniel, 2.000 inscrições, aulas terças e quintas, quartas e sextas, e aos sábados 2 turmas de hidro, das 9 e também das 10 horas da manhã. Então, o William Awada, secretário de Mauá, que mandou para a gente, ele é titular de esportes, falando dessa grande procura, ampla procura que teve, tanto pelo serviço público ali da natação, quanto da hidroginástica. Obrigado, William, pela participação, inclusive mostrando que a prática esportiva é tão importante, a atividade física, para o dia a dia das pessoas. Obrigado, William. Parabéns aí no momento em que Mauá fala tanto de temas negativos, tem pauta positiva também. Para fechar, vamos falar da Miriam Belchior, Carlos Carvalho? Vamos lá, né? Vamos voltar para Santo André aí. Legal. Temos a foto da Miriam Belchior, Fernando, por favor. Qual foi a história, né? Até quando a gente soltou hoje à tarde, Carlos Carvalho, essa história da Miriam, falou, olha, vocês estão dando agora uma notícia, mas faz 2 anos que a Miriam Belchior está morando lá na Bahia, está morando na cidade de Lauro de Freitas. Lauro de Freitas, exatamente, que é uma cidade que fica na região metropolitana de Salvador. Qual é o detalhe dessa história, né? Que a Miriam Belchior não está morando aqui, já é conhecido de todo mundo há muito tempo. A dúvida era se o domicílio eleitoral da Miriam estava ou não ainda em Santo André. Porque a pessoa pode estar morando em outro lugar, mas o domicílio eleitoral dela está por aqui. Isso é natural. E ela tem que ser candidata pelo domicílio em que ela se encontra. Perfeito? E com esse momento que vive o Partido dos Trabalhadores de Santo André, de buscar nomes, sempre que tem um período eleitoral, o Carlos lembra disso, todo ano eleitoral o nome da Miriam Belchior vem à tona. Olha, a Miriam Belchior pode ser a candidata do PT. Assim como nas 2 últimas eleições, apareceu o nome da agora senadora eleita, Mara Gabrilli, como possível candidata a prefeita de Santo André pelo PSDB. Isso antes do prefeito Paulo Serra ganhar a eleição. Então a Miriam Belchior sempre tem um nome rondando aqui na cidade de Santo André. Em especial no momento como esse,
era um nome que traria talvez um certo ponto de equilíbrio ao Partido dos Trabalhadores, tendo em vista os últimos resultados. Então, de 2016 para cá, Carlos, você me ajuda na lembrança, o Grana perdeu no segundo turno para o Paulo Serra numa ampla vantagem. 80-20. 80-20. Aí depois, na eleição de 2018, a grande aposta do PT era a reeleição do deputado estadual Luiz Turco, que não até aconteceu. então presidente do PT de Santo André. Não aconteceu essa reeleição e a votação do Turco na cidade de Santo André foi considerada aquém do esperado. E também tinha uma aposta no nome do vereador Eduardo Leite, na renovação, novo quadro do PT despontando. Embora ele tenha obtido ali 17 mil votos aqui na cidade de Santo André, também foi considerado uma votação aquém por alguns e por outros. Olha, como ele não teve apoio, ele foi candidato único, mas não teve apoio integral do PT de Santo André. E também não dá sinais de querer disputar pelo Partido dos Trabalhadores. A Ivete Garcia também não dá sinais, tanto que o Carlos Grani, o repórter diário, divulgou isso, sinalizou que o ex-prefeito João Avamileno poderia ser o candidato do PT em Santo André, que poderia ser um nome, entre aspas, que não estaria ligado com nenhum dos últimos movimentos da política. É que não tem nenhum problema com o Tribunal de Contas, as contas do ex-prefeito Avamileno estão aprovadas e tudo mais, mas acho que a grande questão do prefeito foi uma situação que, inclusive, foi divulgada no RDTV no ano passado. Ele veio acompanhar o então candidato a deputado do federal, José de Felipe Júnior, ex-prefeito de Diadema, e o Avamileno disse que estava ali para apoiar o Felipe, que estava aposentado da política. Estava anunciando, eu anuncio aqui que estou aposentado da política. Ou seja, agora acho que a grande situação do PT de Santo André é tentar convencer o Avamileno de tentar ser candidato, deixar a aposentadoria política para tentar ser candidato em Santo André numa eleição muito complicada para o PT. Essa é a grande realidade. A derrota ainda de 2016 ainda tem muitos resquícios ainda até hoje na cidade, e o PT, com essa falta de unidade em cima de um nome, acaba se atrapalhando muito numa tentativa de retomar o comando do Paço Andrense. E aí, só para deixar claro, então a notícia de que a Miriam Belchior não fica em Santo André, ela é velha, ela não é nova. E não foi esse o intuito da nossa notícia, até porque há muito tempo, desde que deixou a gestão do Celso Daniel, gestão da qual a Miriam participou, foi secretária em Santo André. Inclusive, se você põe no Google ou lá no Wikipedia, a Miriam aparece ali como viúva do Celso Daniel, prefeito assassinado em 2002 em Santo André. A Miriam sempre teve esse laço inicial com Santo André, publicamente, mas a Miriam sempre foi um nome do Brasil inteiro. Foi ministra do governo Dilma, foi presidente da Caixa Econômica Federal, até depois o impeachment da Dilma e a entrada do Michel Temer, e até então ela sempre teve o domicílio eleitoral em Santo André, tanto que veio participar da última prévia em 2008, mas agora então a Miriam deixa claro, mudando fisicamente e também o domicílio eleitoral, que não tem qualquer possibilidade de participar da disputa. Inclusive o Carlos Grana, quando eu compartilhei a matéria à tarde, isso que ele falou no final da entrevista, ele mandou um áudio para mim dizendo: olha, Leandro, não sei de onde surgiu essa informação e essa matéria. A Miriam sequer foi pauta, não iniciamos a discussão do candidato do PT para 2020. Então, só deixar registrada a posição do Carlos Grana, mas o que motivou foi justamente, em umas das conversas, como o PT não tem um nome definido, um nome considerado natural, várias possibilidades foram aventadas, alguns quadros chegaram a falar, olha, pode ser a Miriam, mas quando chegaram até consultar informalmente a Miriam, ela mesma teria dito, olha, eu não estou nem mais com domicílio eleitoral em Santo André, ela está na cidade de Lauro de Freitas, cidade ali da região metropolitana de Salvador, aliás, cidade com cerca de 200 mil habitantes, viu, Carlos Carvalho? Um pouquinho maior que São Caetano, exatamente, quase 200 mil habitantes, então o PT vai ter que ver um outro nome, o da Miriam, mesmo que alguém queira, está completamente descartado, a não ser que convençam agora a Miriam a querer voltar o domicílio eleitoral a Santo André. O que deve ser muito difícil, né? Esse convencimento teria que acontecer até outubro, um ano antes da eleição. Agora, não sei se seria uma possibilidade para o PT tentar um nome fora do partido. Por exemplo, o Sirac, né? Ele já foi candidato a prefeito pelo PT, hoje está no PCdoB e tudo mais. Poderia ser um outro nome, já que não tem tantas opções aí no quadro do PT, opções fortes,
por ser um nome conhecido e tudo mais, poderia disputar essa eleição, pelo menos para colocar o nome do partido na urna para prefeito. Lembrando que como vai ter coligação na eleição do próximo ano para proporcional, ou seja, para vereadores, não vai ter união de partidos, união de chapas de partido para vereador, então a importância do partido ter pelo menos o candidato a prefeito ou a vice virou algo muito importante para divulgar a legenda e assim aumentar as possibilidades do partido ter representantes nos legislativos dos municípios. Então tudo isso está sendo levado em conta. Toda vez que você for lembrar da eleição do ano que vem, você tem que levar em conta não só quem vai disputar prefeito, mas o que isso vai fazer de sentido para quem vai disputar para vereador. A gente tem que levar sempre isso em conta para essa eleição, essa nova eleição, né? A novidade da eleição de 2020, que a gente não sabe se vai durar por muito tempo. É verdade. Então, e vai ser interessante, Carlos Carvalho, só para finalizar, também ver o posicionamento da chamada esquerda, porque o prefeito Paulo Serra tem uma ampla governabilidade, tem ampla maioria aqui e deve ter um apoio bastante robusto para a tentativa da reeleição no ano que vem, mas os partidos de esquerda estão mais afastados. E aí resta saber se esses partidos de esquerda, a exemplo do que aconteceu na eleição presidencial, vão se segmentar ou se eles vão fazer uma frente de esquerda em Santo André. O PDT, por exemplo, sempre flertou com o João Avamileno para tê-lo em seus quadros. O Cirac, você lembrou muito bem, já está no PCdoB, poderia ser um nome em que pese o resultado muito aquém na eleição do ano passado para tentar representar essa esquerda. Ele sempre está nos movimentos e aí nas agendas da chamada esquerda. O próprio presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, ex-secretário do Trabalho, Cícero Martim, aliás, a gente destacou no Repórter Diário que ele colocou o nome como pré-candidato, e até mesmo alguém atualmente no PT, que se fosse o caso, poderia deixar o PT no intuito de candidatura. O Eduardo Leite pode ser um nome também, outro partido de esquerda. A própria Beth, esposa do ex-deputado Vanderlei Cirac, também pode ser um nome em outro partido e talvez inverter o Cirac disputar a vereança e a Beth disputar a prefeitura. São várias situações em aberto, até porque, diante dos últimos, eu não me recordo, Carlos Carvalho, do PT estar num momento tão assim, fragilizado eleitoralmente em Santo André, quanto de agora. O PT sempre chegou num momento pré-eleitoral com um nome muito bem estabelecido. Em 2004, para não falar dos anteriores, mas em 2004 o PT tinha o Celso Daniel como prefeito, acabou falecendo. O João Avamileno estava na prefeitura, disputou a reeleição, ganhou a reeleição. Em 2008 foi Cirac e Grana. O Cirac quase ganhou no primeiro turno, perdeu o segundo turno de virada, numa virada meteórica do Aidan Ravin. Em 2012, teve um nome novo do Carlos Grana, que surgiu com muita força em 2010 no quadro eleitoral do PT, ganhou para deputado e naquela ocasião o PT já o projetava para ser candidato a prefeito. Em 2016, o Grana vinha numa condição consolidada, porque disputava a reeleição. Agora, pela primeira vez nas últimas décadas, o PT vem numa situação atípica, diferenciada para uma disputa em Santo André. Mas é o problema que vários partidos estão passando por falta de criação de novas lideranças, né? Se você olhar em São Bernardo, qual é o nome que está se falando? Luiz Marinho. Isso. Em Diadema, do Felipe. Então não tem muita novidade exatamente nos partidos. Mauá, por exemplo, tem gente que defende que o PT coloca o Oswaldo Dias como candidato a prefeito, né? Então essa falta de liderança, que não é só um problema do PT, é um problema de todos os partidos aqui do Brasil, falta muita liderança para o partido político, acaba sendo evidenciado ainda mais na época da eleição. No caso de Santo André, uma disputa que ela é ferrenha, já que o Paulinho aglutinou ali no seu grupo boa parte da cena política da cidade, né? Então, o que dificulta muito a questão eleitoral aqui para qualquer um que tente ser oposição a ele na eleição. Isso não é uma garantia que ele vai ser reeleito, mas no cenário político, no xadrez político, isso atrapalha muito quem quer ser oposição, e nas outras cidades vai depender de uma série de outros fatores. Então vamos esperar para ver o que vai acontecer aqui em Santo André, do PT de Santo André, para ver se eles vão conseguir arranjar o nome ou se de alguma forma eles vão ter a humildade de ver que não há quadros dentro do partido e possa vir um quadro de fora, porque é uma opção. É difícil para o PT, que já teve presidente da República, pensar desse jeito, mas é uma opção que o partido deve levar em conta. Luciane Fradique Almeida, obrigado. Carley Teodoro, obrigado. Carlos Alves Pereira, Osmar Santos, William Wader Citei, Gilvan Júnior,
Marcos Costa, James Prado Gondim, Marcos Costa, Edson Rodrigues Pinto, Miro Mota, legal. Uma hora aqui implacável. Quero mais uma vez agradecer a vocês que todo dia curtem, comentam, compartilham o dia a dia aqui no Repórter Diário, em especial do RDTV. Carlos Carvalho, fica à vontade aí para as considerações finais. Lembrando que boa parte dos assuntos que nós trouxemos hoje no RDTV estarão amanhã presentes na nossa versão impressa do Repórter Diário. Além disso, outros detalhes, algumas matérias de economia na área de habitação. Também vamos falar sobre a questão de segurança pública. Saiu os números da Secretaria de Segurança Pública do Estado em relação à criminalidade de 2018. Verificamos que houve um aumento significativo nos casos de estupro de vulneráveis registrados, um aumento de 11,55%. Nós vamos trazer os detalhes para vocês na edição impressa de amanhã, além, lógico, de tudo sobre esportes, economia, saúde, cultura, tudo isso na nossa versão impressa do Repórter Diário. E também finalizar aqui falando sobre a questão da promoção do RD junto com a Play Art, que sorteia 4 pares de ingressos para você assistir a qualquer filme nos cinemas da Play Art entre as sessões de segunda e quarta-feira, na faixa, de graça. E quem venceu hoje foi a Ana Paula Moreira, de São Caetano, e a Verônica Dias Samões, de Santo André. Parabéns às duas. Para conseguir pegar os ingressos, tem que vir até a sede do Repórter Diário, Rua Álvares de Azevedo, 210, quarto andar, no centro de Santo André, ao lado do Colégio Singular, munidas de documento com foto. Se você quer participar da nossa promoção, aí o Fernando já colocou o GS aqui embaixo. 11 99927 5496. 99927 5496. Esse é o nosso número do WhatsApp. Você manda uma mensagem de texto pra gente pedindo para participar da promoção e na sequência manda nome completo, a cidade de onde você está falando, o endereço de e-mail e um outro telefone de contato. Assim, toda vez que você... quando você for sorteado aqui na nossa redação, nós vamos avisá-lo tanto por telefone quanto por e-mail e também aqui no nosso RDTV. Lembrando que esse jornal também estará disponível ainda hoje no youtube.com/Repórter Diário. Se inscreva no nosso canal, também nos siga nas demais redes sociais, Twitter e Instagram, @Repórter Diário. E lógico, todas as informações aqui do ABC no repórterdiario.com.br. Uma boa noite a todos. E até amanhã, às 19 horas. Legal. Fábio Rodrigues, obrigado. Precisamos de gente nova na política. Samuel Bossi tem agora há pouco em várias oportunidades aqui. Ele que deu a notícia em primeira mão no site Bastidor Político. Obrigado, Samuel, e parabéns pelo trabalho. Para você que nossa audiência rotativa acompanhou, assim que acabar, atualize o seu celular, dá um F5 no computador. Você vai ver tudo que nós falamos nessa edição. Toda a repercussão, todos os detalhes a respeito do arquivamento dessa suposta história do mensalão em Santo André. Você ouviu aqui a fala do Arlindo José de Lima, ex-secretário, a fala do prefeito, aliás, à época era prefeito, hoje não mais, o ex-prefeito de Santo André, Carlos Grana, falando que suspeita de fogo amigo, falando da questão que vai pedir reparos pela imagem que foi desgastada e depreciada em decorrência de tudo isso, falando que nunca houve nem mensalão, nem mensalinho, até porque se houvesse, ele teria o apoio da ampla maioria dos vereadores na tentativa de reeleição, e não foi o que aconteceu em Santo André. Detalhes também de Mauá, prefeito Átila Jacomussi foi notificado hoje, 12h40, e a contagem dos 10 dias para apresentação da defesa por escrito dele começa a ser contada ou contabilizada a partir de amanhã. Tá certo, pessoal? Falando também de Nilson Bonomi voltando a ser homem forte em Paulínia, falando de Miriam Belchior e os destaques como o Carlos Carvalho trouxe aqui também. Obrigado, Fernando. Obrigado, Flória, Pedro, o Ayrton, a Socorro, Jorge Garcia, Amanda Lemos e a você que nos acompanha todos os dias. Obrigado, pessoal. Boa noite. Até a próxima.